pergunta, você pode passar para mim, porque quando a gente está falando, às vezes eu até esqueço de olhar o chat. Então, se acontecer alguma pergunta, alguma coisa, Luciano, você pode, por gentileza, fazer a intervenção, viu? Mas vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar, sem problema nenhum. A gente está aqui para isso mesmo. Hoje é dia de temática, né, professora? Isso. Hoje é justamente a temática. Antes da temática, alguns informes, algumas questões, né? E vamos trabalhar duas coisas hoje, né? Não só o tema, mas o problema. Sexta-feira é dia de desenvolver problema e sair com a solução, hein? Final de semana a gente tem que estar com a cabeça fresca, tranquilo, nada de problema, né? Então, vamos trabalhar os problemas aqui. Sessão de terapia, 0800. Fica no divã aí que eu resolvo. É isso aí, vamos aproveitar. Emerson, Aniele, Fábio, Wanderson. Isso. Sami, Luciano. Martinho. Martinho, estava congelada a tua internet aí, agora voltou, não foi? Ficou um tempinho para a gente aqui congelar a tua imagem. Rinaldo. Professora David. Martinho é de Alagoa Grande. É? É. Do teu polo Luciano? Não, ele é do polo de João Pessoa. Ah, sim, entendi. Ok. E aí, David estava de serviço sexta, hoje está mais tranquilo? Era você, né, Davidson? David, se eu não me engano. Isso, professora, boa noite. Hoje eu estou em casa, está tranquilo hoje. Ah, isso aí, muito bem. Na paz. Com a família aqui. Oh, coisa linda. Maravilha. Professora é de Alagoa Grande? Eu? Dona Dark, sim. Não, Campina Grande. Ah, Campina. Isso. Que o Luciano falou. Luciano é do polo de Alagoa Grande, da minha terra. Isso, ele disse aí. Do polo de Alagoa. Competentíssimo aí, tá brilhantando lá a Alagoa Grande. Olha aí, eita. Bom saber. José Alexandre Fernandes está participando também. Boa noite, professora. Boa noite. Tudo bom? Graças a Deus, tudo perfeito. Na animação aqui do projeto na sexta-feira. Eu amo a sexta-feira. Só vai sextar depois da aula, né? Eu sexto sempre. Eu amo tanto a sexta-feira. Minha segunda é uma sexta, minha terça é uma sexta, e assim por diante. Tá certo. Os dias têm a conexão que a gente dá a eles, não é verdade? É isso aí, verdade mesmo. Exatamente. Celebrar, sempre. Com certeza, professor. Feliz todo dia de feira, né? De Exato. segunda a sexta-feira e sábado e domingo de feira. Isso. Não tem coisa melhor do que fim de feira. Feira é bom e fim de feira é ainda melhor. Marciel, participando aqui da aula também. Boa noite, professora. Demais colegas. Muito bem, prazer estar com vocês aqui para mais uma aula, um bate-papo, uma conversa sobre o projeto. E aí, vamos lá? Valendo! Estava só na brinca, agora é na vera. Vocês são desse tempo? Luciano sabe. Luciano é desse tempo também, viu?
Só eu e Luciano. Vocês não sabem o que significa isso, não, né? Então, era na Brinca, depois na Vera, né? Isso aí. Então, vamos lá. Agora sim, na Vera, né? Bom, gente, projeto de pesquisa em geografia, o nosso componente, né? É algo que vai exigir da gente determinação, imaginação e disciplina. São esses 3 elementos. Lembram que eu disse que eu faço o papel de coach? Lembram da chave do sucesso? O que é a chave do sucesso aí? Aquelas 2 palavrinhas mágicas, oi, Anuska? As 2 palavrinhas mágicas. Prioridade, cronograma e prioridade. Cronograma e prioridade, é isso aí, não é? Tem que ter cronograma e prioridade para a gente cumprir a agenda, né? E ainda, não é, José? Sextar todos os dias. Todos os dias a gente celebra. Por quê? Cronograma e prioridade. Não importa o grau, não é, que a gente esteja montado sobre ele, né? Se está lá na escola básica, devemos passar para os nossos alunos desde cedo, da tenra infância, inclusive. Nossos meninos do 6º ano, por quê? Porque nós vamos ser professores para estarmos nas escolas do 6º, Igor, ao 3º médio, não é isso? Então, desde cedo, a gente já tem que preparar os alunos. Isso é projeto de vida, não é? Projeto a gente deveria, desde então, na escola, já trabalhar com os nossos alunos. Solicitar a eles artigos. Às vezes a gente chega na universidade e é a primeira vez que a gente vai ter contato, até mesmo com as normas e técnicas. Só na universidade que a gente vem saber que existe isso. Isso é tudo para ser trabalhado aonde? Na escola. Lembram que nós conversamos sexta-feira? Tudo que nós estamos aprendendo no curso de licenciatura em Geografia deve ser minimamente entendido por a gente, porque vai se transformar no conteúdo a ser dado em sala de aula, né? Daniel entrou agora. Então, olha, a gente não pode esquecer disso jamais. Então, se a gente está estudando aqui projeto de pesquisa, é porque a gente é para trabalhar projetos de pesquisa na escola também, né? Então, ó, não vamos esquecer disso. Então, para projeto de pesquisa, a questão da aplicabilidade. Exatamente, Luciano. Pode abrir o microfone, Luciano. Pode abrir, pode falar, tá? Aqui o espaço é democrático. Senão a aula fica parecida um monólogo, né? Eu estou olhando para mim, só Samir e Luciano, que estão aí, dando a cara, a tapa, a coragem mesmo, né? Ah, José, muito obrigado pela companhia. Vamos abrir nossas câmeras, gente. Não gasta os dados móveis. David abriu também. Que alegria! Abram aí suas janelas, gente. Vamos deixar essa sexta-feira mais feliz, né? Mais audiovisual, senão vai ficar só áudio. Daniel, quer falar, Daniel? Qual é o jantar de hoje? Tá com o microfone ligado? Diz aí. Tem que desligar o microfone de Daniel. Daniel, querido, quer falar alguma coisa? Oi, Daniel. Bom, então, vamos lá. A senhora pode fechar o microfone dele, só é clicar em cima. Eu sei, Tá bom? sim, com certeza. Ele fechou já agora. Eu deixo aberto, né? Vai que quer dizer alguma coisa. Se tiver algum ruído domiciliar, a gente desliga. Se não tiver, deixa aí. Bom, então vamos lá. A gente precisa, não é, de 3 elementos importantes para a gente ter uma propositura firme, fixa, ética do projeto de pesquisa. São elementos como a determinação, imaginação e disciplina. Determinação porque a gente pensa o seguinte, né? Que, nossa, começou agora, semana que vem. Não, no carnaval. O carnaval. Serão os dias que eu vou dar uma olhadinha no material de projeto e já peço desculpas a vocês porque eu não postei, a não ser o nosso link, né, que é fixo, deixei lá no AVA,
porque eu estava sem conseguir entrar. Aí, quando foi ontem à noite, falei com o Luciano, Luciano, tem alguma chave por alguma coisa? Porque há muito tempo que eu tinha dado aula e meu e-mail não entrava, meu CPF não conseguia entrar, estava bugado para mim, travou geral. E eu vinha tentando durante a semana, pedi até a Dani, a secretária, para encaminhar de novo para mim, que eu podia estar num link antigo, não sei. Mas, enfim, consegui ontem e hoje tive um dia muito cheio e não consegui postar, mas esse final de semana, ou no máximo segunda-feira, a gente já coloca muita coisa para vocês, tá bom? Mas aí, a partir do momento que eu colocar, aí vem a questão da disciplina, né? A gente vai ter que acompanhar o que está lá. Por enquanto, só na onda do mar, todo mundo tranquilo, não tem material, a professora não postou nada, né? Então, estou tranquilo, vai chegar um monte de coisa, tá? Acompanhe as notificações, plim, 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 notificações de projeto. Mas aí a gente precisa da determinação, da imaginação, da disciplina, certo? Por quê? Porque a disciplina é que vai nos levar à confecção do projeto. A gente não pode aí, né, estar deixando para amanhã. Como é que chama aquela palavrinha bem bonita? Procrastinação. Não podemos procrastinar, porque senão vai chegar no dia de entregar o projeto e esse componente, o término, a avaliação final é o projeto de pesquisa. Então, cadê o projeto de pesquisa que não vai estar pronto? Aí você vai dar desculpa a você mesmo, a você mesma, e não à professora Joana, que estava todas as aulas com vocês. Então, eu não procrastinei. Então, não me venham com desculpas. A gente vai passo a passo construindo. E se você for seguindo o roteiro que a gente vai apresentar para vocês, antes de terminar o componente, você já está com o seu projeto pronto, ok? Então, das etapas que a gente conversou na aula passada, que nós dissemos, né, que o projeto de pesquisa, ele é composto por algumas etapas, e falamos da função do projeto, que vem lá do latim prodicere, pensar adiante, pensar à frente. Projeto não é um bicho de 7 cabeças. Quem já fez sabe que teve um trabalhinho, mas não é nada que não seja possível ser construído. Quem não fez vai experimentar dessa delícia, do sabor, da questão de você ter a determinação, a imaginação, a disciplina, ter um cronograma, ter uma prioridade para chegar ao fim e dizer, nossa, eu construí isso aqui, que maravilha, que coisa boa, né? Então, olha, a gente viu, né, que é isso, é um roteiro, como se você estivesse acordando. Então, você elabora um projeto. Você faz todas as etapas de um projeto quando você acorda. Você tem um tema. Qual é o tema do seu dia, né? Então, se você vai lá para o seu serviço, se o seu serviço é de segurança pública, se o seu serviço é numa sala de aula, se o seu serviço é na unidade da família, aí como agente comunitário, se você é empresário, tem um serviço, né? Então, tá lá o mote do seu dia. Depois você vai trabalhar a questão do problema. Então, o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer é o seu problema, né? Então, parece aí música de pagode romântica. O que é que eu vou fazer, né? Então, da sua vida, aí música de pagode romântico. Então, tá lá, o que é que você vai fazer? É o problema. Então, nossa, hoje eu vou desenvolver dessa forma. Quando você vai responder o seu problema, né? A questão de você estar respondendo o seu problema, pensando aí na questão de uma possível solução para o seu problema, você está levantando as hipóteses. Né? Tem lá o seu problema. Dia de chuva, como é que eu vou chegar no trabalho? Levar sombrinha, vou pegar o ônibus, a rua que eu moro alaga, né? Tá lá, vou levantar a calça para não molhar a barra e tudo mais. Eu tenho esse problema. A hipótese, né? A hipótese, você vai tentar responder o seu problema. O problema está lá, a chuva. As hipóteses, você vai levantar lá a barra, você vai colocar uma sombrinha, né? Um guarda-chuva,
para lhe amparar da chuva e assim por diante, certo? Então, a hipótese do seu dia, que você está construindo o seu projeto quando você acorda, você tem a temática do seu dia, você vai ter lá o seu problema, você vai tentar responder o seu problema, são as hipóteses, né? Então, você vai, a partir das hipóteses, com as variáveis. Então, com as variáveis, você vai buscando o caminho para responder. Estou falando a grosso modo, para a gente, ó, cair para dentro. Vamos cair para dentro, né? Então, tá vendo aí que não tem coisa de 7 cabeças aqui, não. Então, estou lá, criando as hipóteses com as minhas variáveis, tentando responder, né? De forma equitativa. Então, estou lá respondendo. Em seguida, os objetivos. O objetivo, né? Tem mais um indicador. O objetivo geral, que é quase que a temática do seu próprio trabalho, é um objetivo geral, apenas você vai utilizar o verbo no infinitivo. E o que é um verbo no infinitivo? Um verbo no infinitivo, vou falar mais devagar, que agora eu acelerei. Estou vendo que Samir baixou a cabeça, está fazendo anotações. Isso. E se eu falar aqui em vezes 2, feito o WhatsApp, vai ser difícil de acompanhar. Mulher, fala mais devagar. Quem está mais anotando aí? Bota aí no chat. Eu. Com mentira e tudo. Bota aí. Bota aí para eu acreditar. É que vocês estão anotando. Bota aí no chat, gente. Isso! Eita, já caiu até carinha sorrindo. Muito bem, vamos botar. Escreva aí. Só 2 pessoas. Mais um disse que estava anotando. Quem mais está anotando? Bota aí. Outro está anotando. 4 só. Juliana está anotando. Vamos mais. Rinaldo está anotando. Bora mais. Só dessas pessoas, Luciano. Até agora, na sala? Em sala, só temos esses? Vamos mais. Não, são 12. 12. Eu só vi menos de 6 disseram que estava anotando. Dá uma espiada aí, Luciano, por favor. Se estão anotando mesmo. Estão dizendo que estão anotando. Você não vai poder olhar, né? Mas vamos acreditar. A vida é isso. Então, olha. Certo. Ótimo. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar. Foi o que eu falei. Vocês não anotaram? Vamos lá. Agora chegou a hora. Sabe quando a gente estudava matemática antes? Aí a gente tinha a prova dos 9. Eu não sei ainda se tem, né? A prova dos 9. A prova dos 9 era para a gente verificar se a conta deu certa. Inclusive, tem um poeta que eu amo, não é? Que é o Fernando Pessoa, e ele diz o seguinte: a felicidade é a prova dos 9. Eu acho incrível isso aí. É verdade, né? E 9 fora nada, né? Então, a gente tinha que provar até zerar, chegar à razão absoluta disso aí. Era a prova dos 9. Então, eu vou tirar a prova. Estavam anotando, foi o que eu falei. As 3 primeiras palavras de ordem da aula de hoje. Foi o quê? Disciplina, Perseverança, imaginação, determinação. E, por último, falou em verbo no infinitivo. Pronto. Para o objetivo geral, é no verbo infinitivo. E é um resumo da nossa temática. Gostei. Determinação, imaginação e disciplina, foi isso mesmo. Perseverança segue aí como pegando a deixa aí da determinação, né? Que precisa perseverar, né? E aí, isso mesmo, estão ligados, parabéns, eita, vou dar muitas estrelinhas para vocês, hein? Então, olha, vamos nos animar, tá bom? Porque David só quer ser bilíngue, to be or not to be. Isso aí, né? Então, tá lá. Pero que sim, pero que não. Temos já aqui espanhol e inglês. Vamos ao francês. Bonsoir. Mas vamos lá. Então, a questão dos objetivos, pois não, Luciano? Manda aí. Não, só a título de curiosidade, a senhora vai falar sobre, inclusive, metodologia ainda hoje?
vai, de certa forma, estruturar o pensamento até objetivos? Não, a gente vai trabalhar um pouco mais hoje a questão da temática e do problema, né? Ótimo, Porque tá bom. quando a gente vai mais para frente, vai exigir aí uma leitura maior dentro do material que eu vou colocar com a sugestão de referencial teórico, né? Perfeito. Porque você trabalhar a metodologia, você precisa ter, de fato, um aprofundamento teórico para poder, né, tomar como base as diretrizes da metodologia, né? Então, a metodologia a gente precisa, inclusive, ter basicamente uma aula para tanto, né? Porque ela vai caminhar de acordo com os métodos que nós vamos escolher, né? E a metodologia, ela não vai ser só voltada para a questão da epistemologia, mas vai envolver a assinatura da temática de cada um. Então, vai ser uma metodologia voltada para uma questão de resultados e discussões, vai ser voltado para uma área da administração na questão escolar, vai ser uma área voltada para a compilação de dados físicos na questão da geografia física, dentro da questão urbana, o que é que vai ser necessário? Então, a metodologia, por mais que a gente tenha autores que vão nos dar um caminho, mas a gente precisa selecionar os autores que vão nos orientar melhor para o caminho. Foi o que alguém conversou na aula passada. Lakatos, por exemplo, acho que foi indicação da professora Suelen, era ou Priscila, que vocês me falaram na aula passada? Priscila, né? Então, Lakatos. A Eva Maria Lakatos, ela trabalha de forma muito mais genérica a metodologia da pesquisa. E tem autores que trabalham de forma mais específicas mesmo. E quando a gente pega os autores de forma mais específica, de acordo com a nossa verve, com a nossa construção de trabalho, a gente caminha mais rápido, porque vai nos ajudar mais, entendeu? Então, a gente vai hoje traçando esses pontos passo a passo, ok? Então, é cenas dos próximos capítulos, Luciano, em italiano. Per Luciano, per que perguntas tudo isto? Então, vamos lá. Esses elementos. Aí eu estou dizendo a vocês que construir o projeto, nós estamos nessas aulas iniciais, né? Desmistificando, tirando o pânico. Nossa, eu tenho que fazer o projeto, apresentar o projeto. Tem mesmo, mas não precisa o pânico. Vai dar tudo certo. Vocês saberão fazer o projeto. E pensem nisso, o projeto é o caminho para o TCC. O projeto não é o TCC. Vocês, muitas vezes, os alunos os encaminham para o professor. Professor, meu TCC está pronto. Quando a gente vai olhar o projeto. Ainda fica, não é, com a ideia de que está escrevendo o projeto. Na própria justificativa ou introdução, olha, meu brother, alguém aí dizendo obrigado pelo apoio, né? Aqui é isso. É bilíngue mesmo essa turma, né? Isso, um bom projeto, ele tem que ter essa elaboração. Então, veja, o aluno vai lá no seu TCC e coloca este projeto, copiou o que estava lá no projeto, mas é um TCC. O TCC não é mais o projeto. O TCC já é o trabalho, não é mais o projeto. O projeto é o caminho que vai abrir a sua mente com tudo que você vai buscar para construir o seu TCC, certo? Então, projeto não é o TCC, ele é o caminho, é o pensar à frente, dizer o que vai ser feito. É tanto que no projeto tem um cronograma. No TCC, no artigo, ou o TCC, porque foi mais, ou a monografia, ou o produto midiático, ou o relato de experiência, não tem cronograma. Cronograma faz parte do projeto, certo? Então, estamos aí desmistificando e dando exemplos, né? A grosso modo, só para a gente firmar. Quem já fez aí o projeto, né?
já vai tendo a ideia do que nós estamos falando e já vai, olha, a mil, escrevendo já, nossa, eu vou melhorar onde? No meu referencial teórico, porque aqui eu vou aprofundar. Eu fiz para tal curso, eu terminei tal curso, eu fiz para aquele curso. Eu posso aproveitar o mote para construir o projeto agora, na geografia, certo? Quais são as temáticas da geografia, professora? Todas. Todas temáticas. Na área de urbanização, que você quiser escrever, tá? Tem alguns colegas que defendem o seguinte, tal trabalho. Ah, isso não é de geografia, não. Isso aí não é de geografia. Como eu estava dizendo a vocês, né? Que a gente fez um trabalho, há um tempo atrás, com a aluna, e o título do trabalho, do TCC, foi Geografia da Moda. E a gente fez um produto midiático, quase que, porque teve até um desfile de moda, né? Então, os ditames da moda é geográfico. Como é que você molda a moda? Inverno, verão, outono, primavera. É da geografia física, as 4 estações, né? Então, é assim. E para se construir esse mundo da moda, é preciso, assim, um estudo complexo, né? Quem já assistiu aqui O Diabo Veste Prada? Prada, aquela moda, né? Aquela marca, melhor dizendo. É um filme incrível. Além de ser uma comédia romântica, né? Os que gostam, é uma lição, né? De como se chega a tudo isso, a esse mundo da moda, né? Os clap-clap, que é conhecido, né? As mulheres com aqueles saltos e tudo mais. Como você chega a isso aí? Então, para se chegar a uma roupa como essa, com essas bolas brancas, chamadas de pois, né? Francês, com essa cor azul, se passou por vários testes e assim por diante. Ah, Lisbela e o Prisioneiro, incrível também, né? E agora, que faço eu da vida sem você? Hoje é dia de choradeira, sexta-feira também, né? Qualquer sexta-feira a gente vai tocar um violão, hein? É bom, para animar. Antes da aula, nos 10 minutinhos de entrada. Quem toca mais aí? Pandeiro, sanfona, teclado, violão, guitarra, baixo, contrabaixo. Olha aí, dá para fazer uma banda do projeto de pesquisa, né? Mas vamos para a banda de cá. Então, estamos desmistificando. A gente está dando exemplo assim do nosso dia. Acordamos, é o projeto. Como é que nós vamos? É o tema. Qual é o tema do seu dia, né? Qual é o problema, certo? Que a gente vai, ó, se acusa aí, qual é o problema que a gente vai passar? Quando a gente vai responder o problema, é a hipótese, né? Quais são as variáveis? Aí vem os objetivos. O objetivo, ele se divide em geral e em específico, certo? Esse geral vai ser o quê? Praticamente a sua própria temática com o verbo no infinitivo. Aí, esses são, inclusive, classificados para objetivos gerais e objetivos específicos. O que é um verbo no infinitivo? É o próprio verbo. Qual é o infinitivo do verbo amar? Quem pode me dizer? Amar. Isso. Por quê? Porque é o próprio verbo. O infinitivo do verbo é o próprio verbo, não é? Infinitivo. Oi? Isso, exatamente. Então, tá lá. Amar, escrever, identificar, não é? No caso aqui do projeto, identificar, diagnosticar, certo? Planejar, analisar. Olha que é muito aí. Boa dica aí, Luciano. Dos verbos, Luciano colocou aí no chat os verbos que constam no objetivo geral. E aí nós temos os verbos também do objetivo específico, né? Então, aí nós temos dos mais comuns, né? Aos que são os mais gerais, né? Aos mais específicos. O objetivo específico já vai determinando. É como se numa aula, né? A gente já fosse trabalhando aqueles assuntos que a gente quisesse discutir no nosso plano de aula, né? Então, já são os objetivos específicos, certo? Depois dos objetivos, nós estamos a justificativa. Aí, gente, presta atenção. Na justificativa, a gente tem que colocar também a relevância. Justificar significa tornar justo. É a justificativa. Por isso que nem tudo é justificável.
né? A gente faz alguma coisa que está errada, mas se justifica por isso. Opa, opa, opa. Justificar significa tornar justo, né? Então, o que é justo para o seu trabalho? A relevância desse trabalho, né? Se complementa pelas possibilidades, né? Da vertente do calor no século XXI, nos últimos tempos, pela questão do efeito estufa, né? Ou do degelo, ou disso, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo, né? Mas a gente tem que colocar a relevância também daquilo que a gente está tornando justo. Pois não, Luciano? Pode abrir aí. Costumo comentar com os meus colegas, professoras, inclusive num curso de mestrado que nós estamos realizando, aliás, participando na UFCG, que a justificativa tem uma relação com o argumento que você vai apresentar para o desenvolvimento daquela pesquisa. Por exemplo, atualmente, só a título de curiosidade, e também com o objetivo de contribuir, nós estamos confeccionando o Atlas Escolar do município de Cabaceiras. Massa. E a justificativa que eu apresentei está relacionada a uma lacuna no ensino de geografia no contexto mais local e a necessidade de um instrumento que pudesse cuidar de maneira mais objetiva e mais direta de informações mais voltadas especificamente ao município. Então, um instrumento didático que tem esse tipo de objetivo, já que, lamentavelmente, o ensino de geografia não observa esse tipo de particularidade. Então, eu estou construindo esse Atlas e espero concluir até setembro deste ano. Olha aí. Vocês para a minha defesa, eu espero. Sim, a gente espera também. E aquele lanchinho do final é importante. Vai ser a apresentação física mesmo ou não? Se for física, aumenta o caldo do feijão. Assim, que depende muito agora, né, professora, da banca. Isso. Eu não sei quais são as recomendações da UFCG do programa. Quando, por exemplo, eu fiz a defesa na UFPE, fiz por videoconferência porque tinha parte da banca no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, na Paraíba. Então, ficaria muito caro promover um encontro em Recife. Aí, hoje, muitas instituições, por questão de recursos, estão fazendo, aliás, promovendo defesas por videoconferência, mas, assim, não tem como comparar, assim, como você sentir o olho da banca, né? É verdade. É isso aí. A emoção é diferente, é adrenalina total. A recomendação da UEPB é que, por exemplo, para os cursos, né, presenciais, que sejam presenciais. Mas eu acho, assim, que a gente volta um pouco no tempo. Acho que a gente tem que aproveitar aí os alunos que são de fora, é uma oportunidade para a família assistir quando a gente faz através, né, da videoconferência e tudo mais. Sami, diga aí, por favor. Eu, acompanhando aí a senhora colocando os tópicos, né, que a gente deve atender durante a construção do projeto de pesquisa, lembrei também que fiz um curso de escrita científica com o professor Valmir Pereira, terminamos essa quinta-feira, foi o nosso último encontro. E aí uma coisa que eu aprendi com ele sobre justificativa é que não só basta dizer... tem gente que fala assim, a justificativa é porque eu gosto do problema, eu gosto dessa temática. Não é suficiente. Você tem que entender que quem vai ler precisa ser convencido de que aquilo que você pesquisou é relevante, que o teu trabalho tem relevância, ou seja, você tem que mostrar em um parágrafo que há vantagens e benefícios naquilo que você está pesquisando e que vai contribuir com a comunidade acadêmica. Então, muita gente coloca na justificativa muita pessoalidade, mas não é suficiente. O seu trabalho ele precisa perdurar. Então, ter um cuidado em convencer o leitor de que aquilo que você está fazendo é relevante, é importante. Então, por isso a importância do projeto de pesquisa nesse momento. Também tem que estar alinhado a justificativa com o problema e com os objetivos. Tem que ter um alinhamento na tua escrita e no teu pensamento, no que você está pesquisando. Exatamente. Olha, gente, é uma linha tênue, não é? Então, desde lá, quando você acorda,
Você pensou lá no seu dia, que você planejou adiante até você se recolher. Uma linha tênue, não é? É uma coisa que encaixa a outra, porque quando falta a coisa, aí vai se tornar urgente, urgentíssimo. E quando se torna urgente e urgentíssimo, é que a gente procrastinou, né? Se você não cumpriu as coisas todas, as etapas todas do dia de hoje, amanhã você acorda afobado, dizendo que, eita, é urgente, eu vou fazer isso, calor, viu? Eu vou fazer isso porque é urgente. Por que se tornou urgente? Porque você não fez, não seguiu aquela linha, não teve um propósito, não houve disciplina, né? Pode até ter tido muita imaginação, mas não teve a disciplina. Então, quando a coisa se torna urgente, urgentíssimo, é porque realmente a gente deixou a desejar. É claro, né? Estou falando dessa questão do projeto, de execução, né? Mas é lógico que tem outras coisas na esfera física, pessoal, que se torna urgente. Algo que você não esperava, uma dor de cabeça, um negócio, não sei o quê, né? Aí não estou falando nesse sentido, né? Estou falando nessa coisa do planejamento, do projeto. Então, olha, quando se torna urgente e quando se torna apressado, que chegou, faltou uma semana e tu ainda não terminasse o projeto, tá lascado porque tem que entregar, é a nota do componente. Aí sim, meu filho, é urgente, urgentíssimo, mega urgente, pau é urgente e assim vai, né? Então não vai dar uma coisa que preste não, né? Com licença da palavra, tem um termo bem engraçado e feio de dizer, é quando a água bate na bunda. Eita, aí sim, querida, opa, aí é verdade, né? A gente bota o corpo assim para frente, viu? E vai, né? Bom, aí vem os objetivos, nós dissemos com seus verbos no infinitivo, e tem os verbos, vocês podem olhar até, tiver curiosidade, já está lá no santo Google de cada dia, não precisa nem abrir um livro de projeto de pesquisa. Dos mais clássicos, né, os mais genéricos, está lá já os verbos que você pode usar tranquilamente, certo? E escolher, brincar à vontade, é imaginação, esse vai dar certo, não vai, né? Então, tá lá essa justificativa para a gente tornar justo, colocar a relevância. Por que é importante eu estar falando sobre isso? Lembram lá do exemplo que eu dei a aula passada do meu amigo com coco, que era o coco desse tamanho, não sei o que lá, e bota com água disso, esgoto daquilo, com lama daquilo outro, mistura numa casa de vegetação, com luz adequada, o gotejamento adequado, era o melhor coco do mundo, doce e tudo mais. Eu disse, isso planta no quintal lá de casa. Posso botar isso lá no sertão, né? Vai dar água de coco para todo mundo, nutrientes, quantidades calóricos, proteicas para as pessoas. Ah, não. Então, pronto, qual é a relevância disso aí? Não sei qual é a relevância, né? Então, é isso, você mostrar a relevância e convencer. Eu não fiquei convencida, não, né? Ele terminou o doutorado, tudo mais, é aí o plantador de coco, mas eu não fiquei convencida do trabalho dele, porque não serviu para mim. Eu experimentei o coco, mas acho que quantas outras pessoas? Só o professor dele, a banca, né? O povo ali, pronto. Acho que só quem experimentou esse coco foi o povo mesmo, né? E daí vem a questão da fundamentação teórica, né? A fundamentação teórica que vocês já vêm reunindo, não vem? Bota aí no chat, venham. Vem reunir a fundamentação teórica, que é todo o material, né? Que dos professores que deram aula a vocês, os referenciais que eles passavam a cada aula. Nossa, vai ser importante. Essa aula aqui tem muita vertente do que eu quero escrever. Professor fulano de tal, já até escolhi para ser o meu orientador, porque na aula dele eu me convenci que havia nessa empatia entre o professor, o conteúdo que eu quero escrever, estava tudo juntinho ali. Então, aquele referencial já vai ser importante. E as leituras que vocês estão fazendo? Já pesquisaram aí com relação ao que querem escrever, de projetos já escritos, monografias escritas, artigos escritos, até dissertações, trabalhos mais profundos, como tese, tá? Então, tá lá, de todas as formas, para vocês saborearem, né? Só vocês irem buscar. Agora, essa fundamentação teórica é extremamente importante. E cuidado, não vamos fugir aí muito da vertente da geografia. Aliás, não vamos fugir de maneira nenhuma, né? Então, tem que ter lá a sua relevância geográfica, certo? Desde a caracterização do espaço, né? Lembrem-se que é um trabalho para a geografia.
tá? Então, a caracterização é importante, a apresentação, a localização, quando vocês forem fazer aí o TCC, que o projeto é isso. Está fazendo o projeto para quê? Para o TCC, né? Para as ideias todas do TCC, certo? A metodologia, que aí a gente vai realmente se aprofundar, e o cronograma, certo? Então, não tem bicho de 7 cabeças. Nossa, aí, tranquilamente, hoje, nós vamos tratar do tema. Aí eu pedi que vocês trouxessem, né? Apenas o tema, ou quem não tem o tema, não precisa ser o tema tal qual. Ipsiliteri, que é um termo no latim que significa tal qual, da mesma forma, da maneira que é, ipsiliteri. Não precisava trazer ipsiliteri, salvo você já tivesse o seu tema construído, ótimo, será bem-vindo. Ou apenas a ideia, né? Aquilo que você vai querer trabalhar. Então, chega a hora da gente ver o tema, certo? Não precisa a gente agora falar do tema, da forma que ele vai ser, como vai ser executado. Eu quero ouvir, conhecer, porque vai ser até bom com esse conhecimento para poder eu complementar ainda mais as referências do material de vocês. Então, gostaria de ouvir. Luciano, vá fazendo a chamada aí, Luciano. Um por um, vai apenas colocar o tema. Se tiver o tema ipsiliteri, o problema da radiação solar, aí você diz. Se não, você vai dizer, professora, nessa área aqui que vai ser o meu tema, tá bom? Começa aí, Luciano. Vai começar com quem? Sami está com o microfone aberto. Todos abriram? Não, tá não. Era outra coisa que eu estava vendo. Diz aí, Luciano. Tá aí, doida para falar. Pode ficar à vontade, Sami. Diga aí, Sami. Agora nós, cuidado, nosso tempo. Eu quero ouvir apenas. Sair daqui tema, animada. Né? De forma Tema. Vamos lá, tema. O estudo do espaço urbano através das geotecnologias no bairro Tambor. E o problema, qual o papel do bairro Tambor no desenvolvimento urbano de Campina Grande? Certo, mas esse só era o tema, certo? Aqui o Tambor é meu vizinho, viu? É, eu sei. Eu moro aqui, bem pertinho do trem. Ah, então pronto. Eu estou aqui, olha, o Tambor está aqui às minhas costas, né? E o Tambor disse que eu estou à frente só pela questão aqui da localização da rua mesmo, né? Tambor, a pracinha ficou ótima, não foi? Gostei demais da pracinha. Dá para dar uma carreirinha lá legal, viu? Só não As minhas crianças vivem lá. É, exato. Quem é o próximo, Luciano? Martinho, pode ser? Pode. Professora, eu estou amadurecendo um tema que eu já venho trabalhando há muito tempo, relacionado à geografia da população. Aí eu tô fazendo um trabalho, já faz uns 4 anos, sobre geografia genealógica. E eu dentro do meu tempo, eu estou tentando encontrar argumentos para mostrar que nas nossas origens genealógicas, né, geográficas, os nossos ancestrais praticavam um incesto. Porque em cavernas não tinha cartório de registro civil, não tinha justiça, então eram todo mundo misturado ali, era todo mundo misturado de uma forma bem primitiva. Entendi. Certo. Aí, Martinho. E aí, inclusive, professora, eu pego um pouco também da questão que eu li o livro de Engels, Frederick Engels, Sim. E ele fala sobre essa questão eu até esqueci origem da família, da propriedade do Estado. Na origem da família, Engels, baseado em Marx, ele trata dessa questão por exemplo, nós somos parentes dos animais, os animais praticam incesto. Na propriedade do meu pai, quando eu era criança, eu via o touro cruzar com a filha, com a bezerra, né? A vaca cruzar com o filho, entendeu? Uhum. Então, Martinho, é o seguinte, entendi aí a sua ideia de tema, porém, amadurece um pouco mais, porque você tem que definir exatamente aquilo que quer, porque, por exemplo, aí já surgiram uns 10 temas dentro da tua fala, né? Então, a ideia é essa questão de trabalhar com a geografia da população, né? E é lógico, aí você depois vai geografia da população.
Isso, vai pegar esse aprofundamento aí. Inclusive, professora, desculpa eu interromper, essa questão de Malthus também, que a questão do crescimento É isso que eu ia falar. a população, os alimentos crescem em progressão aritmética e a população cresce em progressão geométrica. E meu tema também se refere nessa questão da genealógica, geográfica, genealógica, essa questão do descompasso que existe entre, por exemplo, entre a reprodução das espécies e a questão dos alimentos. Mas aí, ó, eu ia falar justamente isso, né? Do Thomas Robert Malthus. Era um pastor anglicano, né? Trabalhava a questão da teoria da população. De 1822, apresentou a teoria da população aí, tolhindo esse crescimento. Não foi condenado pelos cientistas populacionais, porém, a teoria dele fica assim, surgiu-se com muitas lacunas, porque ele não foi condenado, assim, isso não tinha nada a ver, não. Mas foi a partir dele que se começou a observar esse crescimento populacional. Ora lento, depois mais rápido, depois com velocidade, agora mais estagnado, mas tinha uma observação. Thomas Robert Malthus, né, tolhia a procriação para os demais. Para ele, não, porque ele teve 11 filhas, né? Então, olha aí, via os outros e não olhava para si próprio. Por isso que os cientistas têm essa observação com relação a ele, né? Caíram de pau aí. A progressão geométrica e a progressão aritmética. Ele chegou a dizer assim, a população cresce, a alimentação 1, 2, 3, né? A população 1, 2, 3 e a alimentação 2, 4, 8, 16, 32, vai faltar comida para o povo. Mas que, na verdade, o que cai por terra é que a gente começou a observar, né? E hoje de forma comprobatória, a desigualdade social. Então, essa desigualdade social, ela vai ser um mote justamente para uns se alimentarem tão bem e outros se alimentarem mal. A gente vê que não falta a comida, né? A gente tem esse perfil de observar aí a questão da desigualdade social. Então, Martinho, acho que é relevante a sua temática, mas você precisa enxugar bem, certo? E, não pode deixar para amanhã, não. Tu já tem que começar hoje, porque senão vai ficar, assim, dando muita coisa. Dá uns 200 projetos aí, uns 200 TCCs e trabalho para a tua vida toda, né? Então, pensa numa coisa aí mesmo, que você quer isso, certo? Mas eu estou entendendo aí. População. Quem é mais, Luciano? O próximo, Luciano. Pode ir chamando. Quer se manifestar, José Alexandre? Fique à vontade. Então, Luciano, professora, eu estou pensando numa temática um pouco voltada para a minha área, né? Que eu trabalho com pesquisa mineral e tal. E eu observo muito a questão de relevos, né? Na geologia, né? Algumas ocorrências minerais, boa parte delas se dá, por exemplo, em serras, né? É uma observação que a gente, na geologia, consegue perceber, né? Então, estou pensando, assim, nesse tema de uma temática físico-natural, né? Temáticas físico-naturais, talvez quando eu entrasse bem dentro do tema, eu escolhesse, assim, fala do relevo. Sei. Entendeu? Mas aí, José Alexandre, o relevo aí, qual seria essa relevância, né? A modificação, a interação antrópica, ou a questão mesmo da paisagem, em cima do que o Jurandir Rossi trabalha, né, na geomorfologia. Então, da mesma forma, né? Precisa realmente definir. O que eu pedi a vocês foi isso hoje, a ideia. Então, com essa ideia, a gente já vai tendo, já vou pensando aí quem já pode ir ajudando vocês, você já vendo dos professores quem pode ajudá-los também, sabe? Porque eu fiz questão disso, para a gente saber se está vago ou não. Vago a ideia, senão a gente vai procurar. Sim, com certeza. Mais para frente, né? Eu estou ainda trabalhando ainda muita coisa nisso aí, entendeu? Assim, não tenho... Aí, segunda-feira, tem que amanhecer com tudo a temática. É mesmo? Sábado e domingo. Ô, filho,
Eu vou focar nisso aí. Sábado e domingo, 2 dias. Quem é o próximo, Luciano? Todos vão falar, viu, que estão aqui na aula. Pode ser, Gilene. Fique à vontade, por favor. Sirlene. Educação popular na geografia. Educação Popular na geografia. Tá. Aí trabalharia o quê nessa educação popular? Estou pensando na educação do campo ou na educação em comunidades. Ah, sei. Você falou, não foi? Sim, Uhum. na aula de sexta-feira, lembrei agora. Ok. Próximo. Aqui é a fila, hein? Vamos à música, então. Você, pode ser? Boa noite, pessoal. A minha temática é sobre educação ambiental no contexto do semiárido. Ah, educação massa. Todos estão ótimos. Todos estão ótimos. No semiárido, né? Isso, Luciano, professora. tem uma coisa aí, né, Luciano? Nisso aí? Perdão, não entendi. Tu tem alguma coisa nessa área aí, não tem? Outro dia que tu estava falando Trabalhar lá. com semiárido, É. educação ambiental, processo de Nasce um desertificação. orientador. Ou se você já tem, se não tem, a Nusca. Nasce um Tomara. orientador. O meu orientador é Luciano. Então tá vendo aí? Então pronto, já está resolvido. Foi de caso pensado. Próximo. Pode ser eu, sim. Ou Pode não? falar. Ah, Maciel. Bom, gente, minha temática seria práticas religiosas afro-ameríndias em Campina Grande. Aí, no caso da problemática, eu queria, como eu sei que já existem trabalhos que falam sobre essa temática aqui em Campina Grande, meu trabalho não seria focar em dizer quantos terreiros existem, esse tipo de coisa, esse tipo de relação. Mas eu queria puxar para a prática de metodologias ativas no ensino. Práticas religiosas foi o que você falou? Isso. Certo, mas Afro-ameríndia. vai afunilar em todas as práticas religiosas ou a prática religiosa, sem ser a religião? Eita, aí eu vou ter que aprofundar. Pronto, exatamente, né? Porque, via de regra, a prática religiosa é do catolicismo, do protestantismo, do candomblé. De quem é essa prática religiosa? Porque, se for assim, as práticas religiosas, aí vai ser um trabalho bem extenso, entendeu? Não, eu Aí queria... pode ser a prática do pentecostal, a prática não sei de quê, precisa ver aí direitinho. Porque se for as práticas, aí é um trabalho enorme. No meu caso, seria para Umbanda, Candomblé. Pronto, então é justamente isso, afunilar nisso aí, né? Aí esse olhar, a questão da propositura, enfim, para esse trabalho. Inclusive, eu participei de uma banca, de um trabalho, o professor Aguinaldo, agora está aposentado, do curso de Geografia, foi o orientador, né? Sobre essa temática aí, viu? Então, Aí, no meu caso, professora, não seria pegar a temática em si, mas seria pegar algo que já tem feito sobre essa temática e trabalhar metodologias ativas. Aí, no meu caso, eu queria focar em história em quadrinhos. Certo. Agora, por exemplo, sobre o que tem feito, você vai pegar como referencial teórico, porque você tem que fazer. Porque o que tem feito, a não ser que você vá, por exemplo, fazer uma investigação sobre o trabalho, por exemplo, se fosse um trabalho sobre o misticismo, aquele lá que compunha com Raul Seixas. Paulo Coelho. Paulo Coelho, por exemplo, um livro de Paulo Coelho. Então, uma analogia, ou uma crítica, ou uma avaliação do trabalho do Paulo Coelho sobre as tarará, que ele escrevia, entendeu? Então, aí sim, mas você não pode pegar o que tem feito, você tem que pegar o que tem feito, usar como referencial teórico e fazer o seu. Aí, como eu disse, você só pode fazer em cima, agora você vai fazer um trabalho do que tem feito em cima de Paulo Coelho, aí uma crítica, aí você tem que ter muita fundamentação teórica para criticar lá o trabalho dele, que já foi um trabalho publicado e não sei o quê, entendeu? Entendi. Professora, em relação a pegar trabalhos
utilizar como referência, como a senhora vinha falando. Para me considerar que um trabalho dá para ser utilizado, ou já foi, tipo, já é muito velho, teoria já foi descartada, como é que eu sei? Pronto, Tipo, aí veja só. há 12 anos, como é que é isso? Não existe trabalho velho. Agora, por exemplo, a gente não pode falar, aqui na geografia, eu dizer assim, a queda do Muro de Berlim e sua implicação nos dias atuais. É válido, não é? A queda do Muro de Berlim, que aconteceu em 1989, foi um marco para a dissolução da visão do mundo bipolar. Então, a queda do Muro de Berlim e suas implicações hoje. Só que eu não posso pegar um livro, né, que se remeta ou que você ainda diga que a Alemanha se divide em duas. A Alemanha não se divide mais em duas. Então, o assunto, aí você diz lá, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é composta por 15 países, 15 repúblicas, não sei o quê, não sei o quê. Foi composta, porque não existe mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi dissolvida em 1990, né? Então, eu não posso falar como já existisse. E isso caducou, está desatualizado. Mas eu posso falar do impacto da dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para o mundo hoje. Aí não tem problema nenhum eu falar. Então, não vai existir um material velho, né? Vai existir um material que está desatualizado, mas se for fonte de pesquisa para o que eu quero escrever, eu tenho que citar. É importante eu dizer como se comportava, certo? Professora, deixa eu ver. Em relação à última pergunta que eu vou fazer, em relação a pegar tipo, os trabalhos que eu conheço são na área de história. Você pegar, não teria problema não, né? Pegar? Nenhum. Você não pode copiar ipsilítere. Você vai fazer as citações, aspas, fazer a referência, dizer direitinho quem foi que trabalhou aquilo ali, certo? Inclusive, existem trabalhos que só são o quê? Trabalhos bibliográficos. Então, os trabalhos bibliográficos, eles são todos de referência. Não é um trabalho de estudo de caso, não é um trabalho de resultados e discussões. Então, trabalhos referenciais teóricos só são assim. Agora, você vai fazer o comentário sobre aquelas citações, né? E tudo que você citar, você vai ter que dizer o que é, porque senão isso chama-se-á plágio. Você vai plagiar. Então, você não pode pegar o de ninguém. Você vai apenas citar, referendar, colocar, né? E não esquecer de botar a referência, porque senão vira o plágio. Aí seu trabalho é condenado, certo? Mas é assim que a gente constrói os trabalhos. Isso é o referencial teórico. A gente pega o trabalho das demais pessoas, dos livros, né? Mas todos a gente tem que fazer a indicação. E é lógico, passa a ser seu quando você começa a conversar com aquela literatura. Então, a sua conversa é aquilo que você está escrevendo. Pois não, Luciano? Se a senhora me permite só uma contribuição rápida, eu achei muito importante o questionamento de Marcel, porque, de certa forma, expande os nossos horizontes no que diz respeito às nossas referências. Por exemplo, Marcel, eu estou trabalhando com o livro do Vasconcelos Sobrinhos. Ele é de 1970. Vou incorporar as referências sobre Caatinga. E agora, assim, pelo menos na escola, aliás, pelo menos em outras instituições, que eu não sei qual é a orientação que a professora Joana vai atribuir, eles recomendam muito mais cuidado com os mapas, por exemplo, que não devem ser, por exemplo, para um trabalho como este, tão antigo, por exemplo, 5 anos, talvez. Não sei se a senhora tem uma outra orientação. É essa mesma. Né? Agora, a teoria não, o clássico é o clássico. Por exemplo, Marquinho vai trabalhar a população, vai pegar o material, se for falar de Thomas Robert Malthus, de 1822. Nossa, 1800, exatamente, é isso. Né? O clássico é o clássico. Né? Agora, as atualizações, elas são necessárias. Mas eu falei o exemplo da Alemanha, por exemplo. Se você vai pegar e vai fazer uma observação do mundo bipolar, até o mundo como se comporta hoje, você pode colocar o mapa lá de como era a Alemanha, dividida.
da União Soviética, coloca lá como era. Você pode trazer aquela representação cartográfica de como era e como é hoje. Né? Agora, se você vai trabalhar a sua temática e o seu referencial teórico hoje, tendo um material antigo, você tem que pegar de 5 anos para cá e atualizar, certo? Mais alguma coisa, Maciel? Não, professora, só obrigado. Entenderam todos vocês? Se estavam com alguma dúvida nessa temática, ficou com alguma pergunta, alguma indagação? Tá tranquilo? Bota aí os legalzinhos, para eu saber. As figurinhas é bom. Eita! Só mais uma, se a senhora vai enviar nesse pacote, entre aspas, o modelo do projeto. Vou sim. Alguns alunos já estão, assim, ansiosos para começar a escrita, né? Isso. Mas, olha, não tem desculpa de estar ansioso para começar a escrita, não, porque eu já estou falando. E eles estão anotando. Já vão começar a escrita. Né? Todo mundo disse que estava anotando. Então, aí, vocês mesmo estão construindo o material de vocês. Mas eu vou mandar sim, certo? Quem é o próximo, Luciano? 6 falaram até agora. São 8h10, Luciano. Escolha aí mais 3, tá? Para falar. E se desses 3 alguém quiser falar de livre e espontânea vontade, abra aí o microfone. Boa noite, professora. Pois não. Igor. Igor. Perfeito, Igor. Então, assim, eu como um bom caririzeiro, também aqui é conterrâneo do Luciano, aqui pertinho, né, também. Anusca também, que é do Cariri. As palminhas, olha as palminhas. Então, assim, eu estava pensando também nessa área da educação ambiental, mas aí o impacto socioeconômico, né, no Cariri. Acho que mais ou menos nesse sentido aí. Me chama muita atenção, voltado para aqui para o semiárido, né, Caatinga, enfim. É um tema que eu gosto. Você é o seu orientador também? Não, mas já faço o convite, né? Por isso não provoque. Exato, olha aí os carinizeiros. Exatamente. Mais alguém gostaria de abrir o microfone? Vamos, Anderson, falar aí do seu trabalho sobre Sisal. Olha. Até Ranieri, perdão, Ranieri. Boa noite, professora. Boa noite. Eu até conversei com o Luciano nesses dias, acho que uns 15, 20 dias atrás, e eu participo de um grupo de expedição aqui, do sertão da Paraíba. Eu moro aqui próximo à cidade de Teixeira, próximo ao Pernambuco aqui, próximo a Itapetinha, na divisa com Pernambuco. E em uma dessas expedições me despertou a curiosidade e a vontade de escrever sobre o sisal, né, a produção do sisal no sertão da Paraíba e seu impacto econômico e cultural, sabe? Perfeito. Aí, inclusive eu postei algumas fotos no grupo aberto lá da UEPB, e o professor Belarmino se manifestou, inclusive pediu algumas fotos e vídeos também para produzir um artigo, né? E Luciano também deu sua contribuição, falou que eu deveria escrever sobre o sisal, e eu também fiquei bem interessado em escrever um projeto voltado para o sisal, a produção de sisal aqui no sertão da Paraíba, que não é tão intenso, mas como era na década de 70, de 80, mas que é um projeto que eu vou fazer uma pesquisa de campo e vou ver se consigo alguns materiais para poder começar a produzir o projeto. Indico mesmo que você corra para fazer logo essa pesquisa de campo, né? Porque quando reunir a questão do referencial teórico e tudo, para trabalhar os resultados e discussões, a viabilidade e tudo mais, né? Tem que correr nisso aí. Quem é o próximo? Inclusive, professora, eu intimei Luciano a ser o meu orientador. Então, pronto. Só dá Luciano. É isso aí. E dá-lhe Luciano. Quem é mais? Ranieri. Ranieri está calado hoje, Ranieri. Ah, entendi. A gente, né, nós somos multifacetados. Quem falou do sisal, por favor? Vou botar aqui.
O Anderson. Certo, ok. Pois não, Ranieri. Sei. Olha aí, Ranieri, a questão da justificativa é relevante. Agora, Patos já teve um transporte coletivo, que eu já andei. Ah, sim, isso. Uhum, 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 é, é isso. Uhum, isso, certo, entendi. Pronto. Então, para o projeto tem toda a relevância. Se for realmente o TCC em cima disso, eu desejo que seja, tem que correr, né? Porque vocês já estão quase terminando o curso. Tem muita coisa aí para você trabalhar. Muita coisa não. Isso, isso. É. O referencial teórico já pode ficar praticamente pronto, né? É, isso aí. É o objetivo maior do projeto, é isso. Vocês engrossarem esse referencial teórico. Pensar em tudo, engrossar o referencial teórico, leva o referencial teórico para lá e vai, né?
enxugando, acrescentando e construindo aí o TCC. Bom, gente, para a próxima aula, eu quero o tema feito, ok? Presta atenção. Vou postar lá o material. Já consta como exercício 1. Nós vamos fazer vários exercícios, acho que uns 4 ou 5. Esses exercícios vão constar como 50%, 40% do componente e 60% do componente vai ser o projeto, tá? Então, 4 vai valer a primeira parte da nota desse componente, que são os exercícios respondidos. Cada um que a gente vai pedindo, a gente vai conversando, a gente vai tirando as dúvidas aqui e vocês vão juntando. Depois, coloca, né, os 6 exercícios ou 7, as questões prontas, valendo 40%, e o projeto vai valer 60%, somando 10, né? Quem quiser tirar 10, responde tudo direitinho, faz o projeto legal, tira 10. Se você quiser tirar 7, você tira 7, 8. A nota você que vai construir. Eu desejo 10 para todo mundo, né? Agora, se tirar abaixo, ó, final, se não passar, repete o projeto. Aí, se eu não for a professora do projeto seguinte, não vou ter uma professora maravilhosa, coach, como eu, né? Então, tratem de terminar o projeto agora, ok? Tá vendo aí? Bom, gente, bom final de semana. Tarefa, prova. Tá? As questões, as 6 questõezinhas ou 7, vai ser uma parte de uma prova, né? E outra é o projeto. Eu vou querer, já que vocês estejam organizando, o tema mesmo, agora foi 0800, eu quero o tema de verdade. E o problema? Próxima aula, nós vamos trabalhar o problema, certo? Pois não, Anuska? Professora, é porque eu queria saber se eu poderia lhe enviar. Porque de hoje a 8 é o aniversário do meu pai. Aí, como eu não estou na minha cidade, eu, na sexta-feira, vou ficar, né, somente com ele, assim, quando eu chegar lá na minha cidade. Aí eu queria saber se eu não poderia lhe enviar, já que eu não vou participar da aula próxima sexta. Olha, veja, não é para ninguém me enviar agora, tá? Na próxima aula, todo mundo já deve estar com o tema feitinho e vão me trazer o problema. A gente vai juntar o tema e o problema. A Anuska vai me mandar, porque é a justificativa que ela não vai estar na aula sexta-feira. Certo? Então é isso. Próxima aula, o problema. Muito obrigado por terem participado. Sejam felizes. Bom final de semana. Cabeça para pensar sobre o problema. E até sexta-feira. Beijos. Tchau. Sextou. Boa noite.